E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Mapa Tático. E no vídeo de hoje, né, final de temporada, hoje dia 27/5, fortes emoções. O que tivemos hoje, né, nos esportes? Tivemos o Borussia Dortmund perdendo um título que estava praticamente ganho, com mais de 80 mil pessoas no estádio. Tivemos o Luton Town pela primeira vez se classificando para a Premier League. E teremos agora logo mais 9h30 o jogo 5 da NBA aí, dos playoffs aí para se classificar para a final da NBA, né? O Miami Heat e o Boston Celtics. O Miami Heat vencendo a série por 3-2. Aqui o canal não é de basquete, mas enfim, informação sem mínima relevância para o conteúdo do canal, mas não importa. Bom, e para o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, né? A gente já fez esse vídeo de tier list no canal uma vez, a gente fez a tier list do Nottingham Forest e hoje temos convidados aqui, até porque eu não sou especialista de todos os times da Premier League, né? Que haja, né? Poderia ser o maior vagabundo do mundo, eu não ia conseguir assistir todos os jogos da Premier League, né? Então eu vou ter que convidar torcedores ou pessoas mais especializadas nos times para fazer essa análise mais aprofundada do ano, né, de cada time da Premier League. E hoje vamos fazer a análise aí do Liverpool, temporada 2022-2023, e temos como convidado aqui o Paulo. Quem é o Paulo? O Paulo é meu cunhado, e o canal está no início, e eu vou ficar convidando membros da família para participar, porque é isso que você faz quando você não tem mínima relevância na plataforma. Você fica enchendo o saco das pessoas que você conhece para gravar vídeo. Então é isso. Se apresente aí, Paulo, para os nossos espectadores. Então, galera, boa noite aí. Embora eu seja cunhado do Arthur, eu de fato torço para o Liverpool já há bastante tempo, desde 2005, né? Então já são aí 18 anos, né? Torcendo para o clube. Eu assisti o primeiro jogo do Liverpool eu não sei nem se existe ainda, na Rede TV, Liverpool 2, Juventus 0 pela Liga dos Campeões de 2005, né? Quartas de final. Um gol do Sami Hyypiä de cabeça, depois um escanteio, e depois um gol do Luiz Garcia, passe do lendário Anthony Letalec, Que temporada em é isso? temporada 2004-2005. Foi aquela da final, né, do Sim. Milagre de Istambul, mas eu já acompanhava desde as quartas de final. E de lá para cá, continuo torcendo, acompanhando os jogos aí, eu consigo assistir todos os jogos da Campeonato Inglês, da Champions League também, acompanho tudo, né? E acompanho as notícias também, aí já deve ter vários anos também, direto lá da Inglaterra, né? Leio o blog do livro que está em inglês, acompanho tudo que dá para acompanhar, porque o material mais que a gente pode acompanhar é em inglês mesmo. Material assim daqui ainda é pouco. Agora está tendo um pouco mais, mas é mais escasso. Ah, com certeza. Mas agora, né, a Premier League no hype, né, mas naquela época era muito mais difícil, né? Por exemplo, passei a acompanhar, por exemplo, o Nottingham Forest, que é o time que eu estou acompanhando mais. Por agora, né, que chegou na Premier League. Então, se antigamente até os da Premier League era difícil, imagina se acompanhar o Nottingham Forest na Championship, né? E aquele time do Liverpool, né, o time é engraçado, né, que é um time lendário, mas até onde eu me lembro, não era um time genial, né? Tinha algumas peças, mas era um elenco até considerado assim com o Milan, né, quando chegou na final naquele ano da Champions League, era um time bem limitado, né? Até os próprios torcedores me lembro que reconheciam isso, né? Para você ter uma ideia, o Liverpool em relação ao Milan naquela época, assim, era quase que, talvez até pior do que a relação hoje entre Inter e Manchester City nessa final dessa Champions que a gente vai acompanhar. Era um time assim que tinha um Xabi Alonso muito bom, mas estava no começo na história dele. E tinha lá o Milan Baros, tinha o John Arne Riise, tinha o Finan, tinha o Traoré, tinha. Ali na zaga, a zaga era boa, com o Rip Carger e o Dudek não é tão bom goleiro assim, mas o destaque mesmo é o meio de campo, que é Luiz Garcia, Gerrard, Kiewel
e tinha o John Arne Riise jogando como ala, né? Aí, e o ataque com o Milan Baros, que era aquele centroavante camisa 5 da República Tcheca. O grande, vamos dizer assim, trunfo daquele time era mesmo o meio de campo. E o Gerrard, né, cara? Porque naquela época lá, o Gerrard, se não me engano, naquele ano foi até terceiro melhor do mundo, né? E, e acho que é por isso que ele é tão assim, idolatrado, ele é tão amado pelos torcedores do Liverpool, porque ele literalmente venceu aquela final puxando responsabilidade para ele, entendeu? Então é um time muito limitado, mas é um time muito esforçado, um time muito guerreiro. E engraçado, ele tinha umas peças de reposição no banco boas. Tinha o Vladimir Smisser, tinha o Djibril Cissé, que entrou depois do segundo Se tempo. não me engano, o Smisser jogou a final da Champions League. Não, ele entrou, é ele que fez o gol. Ele que fez o gol, exatamente. Ele fez então, ele entra no segundo tempo e faz o gol do 3-2. O gol do empate é do Xabi Alonso, com a cobrança de pênalti que o Dida defende, e ele vai e faz o gol no rebote. Ah. 3-1 é do Gerrard, 3-2 é do Smisser, e o 3-3 é do Xabi Alonso. É interessante que eu vi uma matéria, uma entrevista do Xabi Alonso nesses dias, ele falando sobre esse pênalti, ele fala, né, que se ele não tivesse conseguido pegar o rebote e feito o gol, né, que esse gol talvez tenha sido o mais importante da carreira dele, né, porque foi meio que, né, se ele não tivesse feito esse gol, né, ele estava no início de carreira, né, era um moleque ainda, então tudo poderia ter sido diferente na carreira dele se ele não tivesse feito, né, porque seria o gol que decretaria ou a reação do Liverpool ou até possivelmente a derrota do Liverpool naquela final, né? É, com certeza, porque assim, eu acompanhei o jogo ao vivo na época. E a gente sabia assim que se empatasse o jogo, o Liverpool não perderia mais. É porque assim, quem torce para o Liverpool sabe que tem alguns jogos que a gente acompanha que a gente sabe que se o Liverpool fizer um gol, tá, por exemplo, perdendo de 2-0, se ele fizer um gol, ele vai empatar. A gente sente isso. Sim. E a gente sentia a mesma coisa. Se o Liverpool empatar esse jogo, o Liverpool não perde mais. Tanto é que o Dudek faz uma defesa do Shevchenko na prorrogação que eu nunca vi. O cara cabeceia, ele dá o rebote, ele caído no chão, o Shevchenko enche o pé para fazer o gol, a bola pega no braço do Dudek, sobe e desaparece. Ele mesmo assume que foi uma defesa sem querer, né? Que é um Exatamente. negócio totalmente. Porque é um lance que, se o Shevchenko repetisse aquele chute lá 1000 vezes, ia ser 1000 gols do Shevchenko, entendeu? Sim, com certeza. Então, Bom, galera, essa final aí, inclusive, é considerada uma das maiores finais, né, de história de Champions League e eu aconselho a galera a pesquisar aí, né? Tanto é que depois o Milan vai se vingar, né? Mas o famoso milagre de Istambul realmente é um jogo clássico da Champions League, essa virada do. Virada não, né? Essa vitória nos pênaltis que o Liverpool conquista ali em cima daquele Milan que era um Milan galáctico. Hum. foi tão emblemático que o governo não, a organização dessa final de Istambul contratou o Gerrard, inclusive, para fazer alguns eventos, alguns comentários, né? Eu acompanhei nas redes sociais dele, ele está fazendo, né? O marketing dessa final, porque não tem como, né? Você lembra de Istambul, você lembra de Liverpool, você lembra do Gerrard e assim por diante. Com certeza. E depois vai, né, o seu outro time de coração, né, aqui do Brasil, São Paulo, vai enfrentar esse mesmo Liverpool na final do Mundial e vai vencer esse Liverpool por, por 1-0. Enfim, altas histórias, a gente poderia ficar até amanhã aqui falando dessas histórias aí do futebol, mas o vídeo de hoje a gente vai ter mais vídeos aí também sobre Premier League, a gente pretende produzir mais conteúdo sobre isso, mas vamos ao conteúdo do vídeo aqui hoje, que é a tier list da temporada 2022-2023, temporada que se encerrou tipo agora, né? Eu acho que a gente ainda tem alguns jogos da última rodada para acontecer amanhã. E eu acho que é amanhã, né? Acho que acaba agora no domingo, não sei se tem Amanhã são 10 jogos às 11 horas. os 10 jogos às 11 horas. Então, eu acho que já está bem consolidado o destino do Liverpool nessa temporada. Eu acabei fazendo o vídeo no Nottingham Forest, porque ainda faltava umas 8 rodadas para acabar.
E eu poderia mudar algumas coisas na tier list que eu fiz, alguns jogadores que eu coloquei para baixo, colocar um pouco mais para cima, ou vice-versa. Mas aqui do Liverpool, eu acho que não tem muito mais, né, o que a gente decidiu que tu colocar, classificar aqui hoje, deve, deve realmente transparecer o que aconteceu em toda a temporada, levando em consideração que a gente está basicamente no último dia dela. Então, para a gente começar, né, então a gente tem aqui os jogadores do Liverpool dispostos na tier list. Lembrando, tem um jogador ou outro aí que a gente, né, na base, jogador que tiveram poucos jogos ou poucas participações, que foram tirados aí da tier list até para não ficar maçante, né? A gente ficar falando de jogador que não teve participação quase nula na temporada, com exceção, né? Aí foi coisa aqui do editor. Eu insisti aqui porque o Paulo nem tinha colocado, o Paulo nem colocou o Arthur na lista, né, o Arthur jogador brasileiro, mas resolvi adicionar ele pela questão de ser um jogador brasileiro, jogador que tem certa relevância. Vai que o Paulinho tem alguma notícia, alguma coisa. O que que o Arthur fazia aí, né? Jogava sinuca, ficava sambando no vestiário, o que que ele estava fazendo, o que que ele fez, afinal de contas, o que que o Arthur fez nessa temporada que basicamente ele fez, deve ter feito tudo no Liverpool, menos jogar futebol. Mas enfim, vamos começar aqui pelo início, né? Então vamos falar dos goleiros, a começar pelo Alisson. O Alisson que a gente assiste muitos jogos e o Paulo sabe que eu sou um grande fã do Alisson, gosto muito do Alisson. Para não dizer o contrário, né? Mas enfim, mas aqui a análise é fria, calculista, não Imparcial, né? totalmente imparcial, não vou te influenciar a colocar o Alisson na posição que ele não merece. Fale aí um pouquinho sobre o Alisson. Então, o Alisson é o seguinte: 47 jogos, ele é, se não me engano, acho que foi o jogador que mais atuou pelo Liverpool nessa temporada. E é claro que o Alisson ele oscilou ao longo da temporada, como todo o time, né? O time oscilou muito, ele falhou em alguns jogos, só que o Alisson ele tem aquela coisa que ele não vai ser um goleiro que vai ter aqueles jogos assim espetaculares, ele vai ser um goleiro que, na média, ele vai fazer muito bem o trabalho dele, e eu digo assim que ele foi para mim um dos melhores na temporada. Inclusive, eu estava até assistindo alguns comentaristas falando sobre isso, achando até isso uma postura meio polêmica, mas sim, ele foi muito bom, ele salvou o time em alguns jogos, jogos assim que o ataque do outro time saía de frente para ele e ele salvava. Então, eu achei que ele foi muito bem nessa temporada. Eu colocaria ele na tier como boa temporada. Foi para mim um dos melhores jogadores aí. Apesar de, conforme eu disse, ele não é um goleiro que ele vai fazer coisas espetaculares. Conforme eu já falei para você outras vezes. O Alisson, a grande vantagem que ele tem um senso de posicionamento muito bom. Parece que ele consegue antever onde a bola vai. Então você não vai ver o Alisson fazer muita ponte, aquelas defesas mirabolantes, mas ele vai se posicionar, ele vai fechar bem a saída de bola. Então, boa temporada para mim. Boa temporada. Pelos jogos que eu assisti do Alisson, o que acontece é que talvez o meu recorte de jogos, eu devo ter assistido que, uns 8, 10 jogos da temporada do Alisson, e dos 8, 10 jogos que eu assisti, uns 5 ele falhou, ou ele teve jogadas questionáveis. Talvez o recorte de jogos que eu assisti dele eu dei azar para ele, né? Talvez eu fiquei ali no TV, vai, erra, 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 ele ia lá e errava. Mas todo mundo fala, né? De maneira geral, eu escuto muita gente falando isso, assim, que dentro da temporada o Alisson de fato dos males o menor, né? Então, ainda mais na defesa do Liverpool. Sim. Então, eu acho que dá para colocar ele em boa temporada, sim, né? Não vou botar, eu por mim botaria deu pro gasto, vou passar pano, mas vou deixar em boa temporada para mim tá mais pro boa temporada do que o nem fede nem cheira. Uhum. Então, vamos lá. Bom, agora vamos para os outros dois goleiros aí. Não sei se tem muito o que falar aí do Adrian e do Kerler, né? Começando pelo Adrian, que eu não tenho mínima informação. Acho que não assisti um jogo do Adrian nessa temporada. Então,
O Adrian, se não me engano, ele só jogou, acho que o Community Shield, se não me engano, foi só esse jogo mesmo. Ele é o terceiro goleiro, né, cara? Já é um cara já de mais idade e tal. É, ele jogou a Community Shield, ele não, se não me engano, ele não comprometeu, acho que o Alisson estava lesionado e o Keller também. Ah, coloca ele aí no, se continuar assim no ano que vem, coloca ele numa tier mais baixa mesmo, porque tem muito o que falar, ele só jogou um jogo, né? Naquele jogo ele foi bem e tal, mas pode Mas, colocar ele nessa tier. rapaz, eu pra mim, até pelos erros que ele teve naquela temporada que o Liverpool foi a última, né, que foi eliminado, ou foi a penúltima, que foi eliminado pro Atlético de Madrid. Sim. Para mim, ainda mais pela idade dele, não sei. Eu colocaria isso daqui, ó. Eu não estou Aqui, ó, tá suportando vendo isso mais. aqui? Né? Porque tá Eu estou no saindo o áudio limite. aqui do meme, Eu só tenho que eu e vergonha o Paulo mais. não estamos escutando o meme, então a gente vai fingir Eu não que a gente suporto tá mais. escutando o meme. Eu não Pra mim, estou o Adrian é esse daí que suportando vocês estão vendo na mais. tela. Mas, você ainda confia no Adrian pra ser um goleiro reserva mesmo? Para Dá, terceiro. Não, eu não confiava nele nem para ele ser o segundo goleiro, quanto mais assim, vai para dar mais um terceiro. aninho pra ele? Vai dar mais um aninho pra ele? Porque ele vai ficar ali, quem vai ser o reserva vai ser o Keller mesmo, né? Eu tenho até mais assim, preocupação em relação ao Keller, né? Eu vou falar por quê. Uhum. Mas pode colocar ele aí, o Adrian, se continuar assim ano que vem. Tudo bem, então. Então, tudo bem. Não estou conseguindo fazer você mudar de ideia, hein? Tô ficando. Pensei que ia conseguir aí no Adrian. Vamos ver aí no Kerler o que você vai colocar. O Keller, para mim, a situação dele é mais preocupante. Por quê? No ano passado, na temporada passada, ele teve mais oportunidades. Ah, mas o Liverpool chegou na final das duas Copas. E esse ano nem tanto. Sim, mas o Keller só fez 3 jogos esse ano, né? Foi muito menos do que o ano passado. É, mesmo em jogos de Copa, se não me engano, o Alisson foi titular de alguns jogos. E isso aí acende um alerta muito grande, né? Por que que o Klopp não colocou ele como titular nas Copas? Porque não confia nele? Porque aconteceu alguma coisa, lesão, alguma coisa lá durante os treinamentos? Eu acho que o Liverpool deveria mandar vender o Adem. Acho que ele até vai sair, porque acho que ele fica em fim de contrato. É, Provavelmente não deve ter contrato longo, né? é, e deveria colocar o Kelleher como terceiro goleiro e ir atrás de um goleiro de mais confiança. E ele é Bom, jovem, né? Não deveria estar nessa onda de virar terceiro goleiro. Era pra ele estar avançando para cima do Alisson, que já vai ficar de mais idade daqui a pouco, né? mas eu não vejo o Kelleher nos próximos anos com essa capacidade, não. Talvez se emprestasse ele para um clube aí, terceira divisão, para ele pegar segunda divisão, para ele pegar mais confiança, mas eu não vejo. E eu já vi o Liverpool fazendo isso com o Ward, né? Daniel Ward, que agora é o goleiro do Crystal Palace. Hum. Ele era do Liverpool, ele foi emprestado também, não desenvolveu muito, não. Então, eu acho que o Liverpool deveria ir atrás de um goleiro reserva, assim, de confiança. Talvez o Liverpool trouxe um diretor esportivo, vamos dizer assim, interino, né? Que é o da Alemanha, justamente para dar uma pinçada no mercado alemão. De repente, ele traz um segundo goleiro aí, de um Oh, o time aí. Kelleher, ele é inglês? Ele é irlandês. Ele é irlandês. É porque esse nome Irlandês. assim, Kelleher, né? Kelleher. Kelleher, Kaorin Kelleher. ele já tem essa Se escreve carinha, assim. né? Branquinho, loirinho, com esse cabelinho pra trás, com esse nome que parece de alemão, ele é o Little Karius, né? Ele lembra Não, assim, mas, né? não, mas ele é melhor que o Carlos, cara. Eu já vi jogos assim dele que ele salvou. Só o problema do Keller é assim, ele não é muito bom no 1 contra 1. Ele é relativamente seguro, mas é muito novo. É o que eu estou falando. Para ele desenvolver, eu acho que o certo seria. Eu falei terceiro goleiro, mas o certo seria mesmo. Contrata um segundo goleiro bom, confiante, um goleiro aí de campeonato alemão, de goleiro médio, né? E empresta o Keller para ele ganhar uma experiência e ver o que ele faz.
Então, Ganhar uma experiência, né? Daí ele volta com 27 anos. exatamente. Mas aí eu colocaria ele aí também junto com o Adrian, justamente por essa questão. Ele é muito melhor que o Adrian. Ele é Uhum. atualmente mesmo o segundo melhor goleiro que o Liverpool tem. Porém, ele é muito novo. E eu acharia justo mandar ele para o empréstimo ano que vem para ver o que ele faz. Beleza. Colocar aqui. Antes para avançar, né? Uma coisa que eu tava pensando aqui. O Alisson é o maior goleiro da história do Liverpool? É uma pergunta difícil, cara, porque eu acompanho o Liverpool do deck para cá. Porque o Reina jogou, né? Mas Não, Reina. era tipo o Cara, Vitor Valdez no Barcelona, né? Ficava é. lá, mas mais ou menos, né? Cara, eu vi do deck, vi o Reina, Não, Mignolet. não, eu me enganei. O maior goleiro da história do Liverpool é o Diego Cavalieri. Ah, é. E não, o Doni. O Doni. Não, não, é que eu sou fluminense, então, né? Diego O Doni. Cavalieri chegava no treino todo dia, cedo, treinava, era amigo de todo mundo. Ficou quantos é- anos? Ah, cara, não sei quantos Ficou anos. Ficou bastante. 6, 5, 6 anos. Eu acho que ele tem mais anos de casa do que jogos, né? Mas Isso, é provável. É provável. o Reina não É, contundia nunca, era impressionante. cara, dos goleiros que eu vi assim, ele é o melhor, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Mas se eu vou falar da história, eu não vi, né? Eu não sei muito assim, de para trás disso, né? Então, Acho eu que acho. Eu já vi torcedores, eu acompanho o blog do livro, o This is Enfield, e eu vi muita gente falando que ele é o maior, gente assim, de 70 anos de idade, gente de 60 anos falando que é o maior goleiro que a gente já teve. Então, porque assim, ele não é só bom, ele é decisivo, né, cara? O Liverpool classifica para Champions Uhum. numa temporada, se não me engano, 21-22 com gol de cabeça dele. O Liverpool passa de fase numa Champions lá, que ele faz uma defesa do chute do Milik no jogo contra o Napoli, né? Quando a gente tinha Lovren na zaga. Então, não é só bom, ele é muito decisivo. Tem muitos momentos marcantes da O, história do Liverpool que estão associados a ele. o Lovren que era bom. Você não gostava do Nossa, Lovren, Deus. eu gostava do Lovren. E o Ele Klopp é claro que você falava. gostava. Você torce contra o Liverpool, O Klopp, todo mundo gosta. o Klopp falava, várias coletivas o Klopp falava, o Lovren hoje fez um jogo world class. Várias coletivas já vi do Klopp falando. É. Se o Chegou com a Lovren, Croácia na final da Copa do Mundo. se o É um Lovren craque. vivesse, se o Lovren vivesse em Plutão, ele ia fazer um jogo World Class lá em Plutão, entendeu? Porque aqui ele nunca fez, nunca fez. O Lovren já se aposentou, né, eu acho. Ou deve estar lá na Croácia Não, acho que agora. ele tá no Zenit ainda. Tá no Zenit. É. Bom, vamos avançar para o zagueiro. Se não me engano, o Peter Shilton já jogou no Liverpool. Ele jogou no Nottingham Forest, mas jogou no Liverpool, que era aquele goleiro do o lendário goleiro da Inglaterra. Mas, enfim, né? Se você levar em consideração que os goleiros melhoraram de nível comparando com os antigos, faz sentido o Alisson ser considerado o melhor. Bom, vamos agora para a zaga, abrindo com ele, Joel Matip, o camaronês. Cara, primeiro assim, eu tenho muito respeito e gosto muito do Matip, porque não só pela questão dele ser um zagueiro bom e tal, mas por ele ser um cara muito engraçado, acompanha as redes sociais dele, a gente vê que ele é um cara de grupo e tudo mais. E só que o Matip ele enfrenta um problema muito grande, que é a questão das lesões, né? Ele é tipo um E David Braz. é, Gente, é, gente boa, redes sociais, amigão da galera. tipo isso aí. Mas a questão que acontece com o Matip é que todas as outras temporadas ele sempre lesionou muito. Ele lesionava e voltava. Depois de alguns jogos ele ficava bem. A temporada passada, por exemplo, ele foi muito bem. Só que o problema é que ele foi ficando mais velho e esse ano, toda vez que ele lesionava, ele voltava muito ruim. Então, assim, eu acho que ele tem que ser, para mim, aí. Talvez até em respeito à história dele, a tia, e se continuar assim no ano que vem.
eu acho que ele sai do Liverpool essa temporada. Mas assim, tem muita gente que fala do Van Dijk e tal, eu vou falar dele depois, mas aquele jogo Liverpool contra a Barcelona, foi o 4-0, tem uma bola que o Messi limpa todo mundo, no último corte que o Messi vai dar, o Matip tira. Então ele, assim, ele tem um afeto muito grande para quem torce para o Liverpool, mas eu acho que já deu o tempo dele no elenco. Beleza, achei até que você ia passar o pano pra ele, deu pro gasto, mas jogou a real, né? Tá mais velho já também, muitas lesões, já fez o que tinha que fazer, então. Mas você ainda vai dar um voto de confiança, então, vai deixar ele ficar mais uma temporadinha pra ver se. Eu acho que ele não fica. Eu tenho lido assim que o Liverpool está indo atrás do Jurrien Timber, zagueiro do Ajax. Parece até que ele já estava comprando casa em Liverpool para isso. E aí, se ele for trazer o Timber, ele vai mandar o Matip embora. E aí você não tem coragem de botar um Matip no Eu Não Estou Suportando Mais, né? Não, 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 porque não tem como. Ele é muito bom. So- Assim, foi muito bom, O né? Ajudou muito. sorriso dele, né? As piadas. É, Você não tem coragem. Agora o próximo, eu não vou falar nada, só vou botar o áudio aqui, ó. O próximo você já sabe, Eu né? não estou É esse daqui, suportando ó. mais. Eu já sei que é isso daqui, Eu não estou no preciso limite, nem meu te Deus. perguntar, porque eu já sei que Eu é isso tenho daqui. vergonha de falar Mas isso. vamos lá. Vamos falar ca- Eu não dele, suporto mais. Joe Gomes. é. Então, cara, o Joe Gomes ele pegou o apelido lá entre os torcedores ingleses, porque eu acompanho o blog, né? Eu acompanho sites de Joe Turn the S Gomes, né? Que eu não Que posso é traduzir. É o tradicional via traseiro, né? Via as costas, vira as costas. porque ele tem nossa, cara, não tem condição. Ele é traumático falar dele. O Lovren é um ídolo perto dele. Cara, o Joe Gomes, na temporada que o Liverpool foi campeão, inglês, ele foi um dos melhores zagueiros que teve, né? E ele fratura o dedo jogando contra o Burnley, né? Mas e aí o Liverpool sentiu muita falta dele nessa temporada anterior ao título. Só que dos últimos tempos para cá, ele viu um zagueiro assim completamente diferente do que ele era, muito afoito, muito precipitado nas jogadas, e ele conseguiu tomar um gol tomando um lençol do Elbeck, né? Então Do isso aí já resume muito bem. E depois ele tomou outro gol com quase um chapéu do Mitoma, né? Do Brighton, que aí sim justifica, porque o Mitoma é muito, muito bom. Então ele é muito. E assim, ele já está com 27 anos, ele não chegou nem na metade do nível do Matip. E aí você fala assim, mas por que ele era bom? É porque o Liverpool, enquanto ele teve o sistema de jogo com o tridente ofensivo na frente, com Salah, Mané e Firmino, e com Fabinho, Henderson e Wijnaldum, ou Wijnaldum, no auge, o Liverpool ele tinha como se fosse três filtragens de ataque, né? O Firmino, o Salah e o Mané faziam a primeira marcação, depois você tinha esses três marcando na segunda linha, então sobrava muito pouca coisa para a zaga administrar. E aí o Van Dijk e o Gomes brilhavam muito. Claro, o Van Dijk é excelente, mas eu estou dizendo assim, que no momento que Henderson envelhece, o Wijnaldum vai embora, Fabinho fica em má fase, e aí o Gomes foi de fato exposto aos jogadores, aí a gente viu o que aconteceu. Então, para mim, eu não estou suportando mais. Some, vai embora, não tem condição. Não, o Gomes é um mito do FIFA, né? Você sabe que no FIFA a galera tira o Van Dijk e bota o Joey Gomes porque ele tem mais de 80 de ritmo. Então, ele é um mito do Ultimate Team. Agora, da É, vida real, é isso aí. Só no videogame ele é bom, porque na vida real ele vai servir para outro time aí, deixa outro time ser feliz com ele aí. é isso. Então, o primeiro aí que vai pro Eu Não Estou Suportando Mais. E você tá falando do Lovren. O Lovren me lembra o Gum do Fluminense, né? É isso. Se todo Não, mundo sabe que é ruim, todo mundo sabe que é caneleiro,
Todo mundo sabe que não sabe dominar uma bola, que a bola bate no peito, parece um bloco de concreto, a bola batendo no bloco de concreto. Mas é ídolo, né? Não tem como. E o Joey Gomes ainda É, não conseguiu fazer a relação ainda de algum jogador, que é tantos jogadores decepcionantes, né? Que eu não consegui ainda encontrar um. o, o Gun não, o Gomes, ele é o Luiz Alberto que tomou o cartão vermelho na final da Libertadores de 2007 contra a LDU. Pode ser, mas eu acho que o Luiz Alberto ainda jogou mais do que o Joey Gomes, mesmo com o cartão e com as afobadas. Ele era afobado, mas jogou mais do que o Joey Gomes, o Luiz Alberto. Certamente, Certo. certamente. Vamos agora para o, se não me engano, é o Kunatê? Konatê. Konatê. Disserte Cara, aí. Sou fã, hein? Sou fã do Konatê. Konatê aí com certeza o Konatê é um nível a mais, entendeu? O Konatê é muito, 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 muito bom. Zagueiro jovem, um zagueiro com muita força física, entendeu? Não é tão técnico assim quanto o Matip é, mas ele é muito bom. E é um tipo de zagueiro que o Liverpool precisava, porque é um zagueiro rápido, um zagueiro forte. Ele só tem um defeito: ele é afoito. Então, tipo assim, ele teve uns erros aí durante a temporada, coisa de errar o bote na bola, ele ir para poder interceptar a bola passar por ele, mas ele é muito bom, ele é muito bom. Eu só não vou colocar ele como boa temporada porque ele se lesionou muito, ele perdeu muitos jogos por conta de lesão, então por conta disso eu coloco ele como deu para o gasto, vou passar pano. Mas assim, praticamente eu diria que se ele não tivesse lesionado, seria boa temporada. É isso, né? O Konatê, né, fazendo a relação, você vai botar então o deu pro gasto. É. Deu pro gasto para essa temporada. O Konatê me lembra no Nottingham Forest o Inhakatê. Ficou a temporada inteira contundido e quando voltou pro time, resolveu o problema da zaga no Nottingham Forest, né? É, Porque ele é bom, mas ele ficou a temporada inteira contundido, né? E deve ter a mesma, né? O Konaté ele é francês e o Niakhaté ele é senegalês, mas provavelmente tem a mesma. O Konaté deve ter ascendência ou senegalesa, ou, sim, sim. enfim. Vamos agora para o monstro, ex-jogador do meu Celtic da Escócia. Vamos pro Van Van Dijk. Dijk. E o Van Dijk é aquilo, né? Essa temporada, pelos jogos que eu assisti, parece que o fogo tá esfriando, né? Sim. A estrela tá morrendo. Ou não? Então, é o mesmo caso do Diogo Gomes. Veja, eu não estou dizendo que o Van Dijk ele é ruim, não. Ao contrário, para mim, aí sim, É o sem mesmo dúvida caso nenhuma. é o mesmo caso do Diogo Gomes? Então beleza. Não, 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 não Não? vem criando polêmica, não. Se não, o pessoal, as dezenas, talvez as unidades de pessoas que vão assistir esse vídeo vão me xingar falando que eu sou maluco, que eu falei mal do Van Dijk. Ó aqui, ó o que o Van Dijk é, ó. Eu não Ele acabou estou de colocar o Van Dijk no suportando story aqui, ó. mais. Não estou Eu estou suportando. no limite, Não, né? Deus, não, não, de forma alguma. Deixa eu falar. Então, a questão do Van Dijk é o seguinte: o Van Dijk é mais ou menos um caso que lembro que aconteceu com o Diogo Gomes. O Van Dijk é excelente zagueiro? Não preciso ter dúvida disso. Muito bom nos desarmes, muito seguro. Só que o Van Dijk teve aí, vou falar assim, três problemas. Primeiro, ele está ficando velho. Segundo, ele veio de uma lesão muito grave de ligamento e assim, depois disso ele não voltou ao que ele era antes, assim. E o Van Dijk teve um problema, que é o terceiro, que é a fase do time foi muito ruim em alguns momentos. E assim, o esteio do Liverpool é o Fabinho. Quando o Fabinho e também o Firmino lá na frente, né? Mas o Firmino não está como titular. Quando o Fabinho joga mal, todo o sistema de defesa do Liverpool desaba. Então, o Van Dijk ficou muito exposto em alguns jogos da temporada e aí ele foi facilmente batido. Eu lembro de um jogo Liverpool e West Ham que o Bowen driblou ele, bagunçou ele com extrema facilidade, entendeu? E quando ele tinha uma cobertura melhor,
O bom é que Ele, ninguém sabe o que tá fazendo no West Ham até agora, né? Mas enfim. exatamente, que o Klopp ama ele, que o Klopp vai contratar ele e nunca contrata, mas enfim. Então eu colocaria ele, deu para o gasto, vou passar pano, porque ele, num sistema organizado, ele ainda é muito, muito, muito bom, mas hoje já tem muitos zagueiros melhores do que ele aí. Vai passar pano pelo apego emocional. É, Pô, imagina, hein? Pô, o Van Dijk, pá. Imagina você num jantar com o Van Dijk. O cara é boa pinta, né? Você- Eu acho que o cara, pô, o cara tem um vozeirão, né? Mas enfim, vamos para o. Eu também passaria pano pro Van Dijk, eu gosto do Van Dijk. Eu acho que ele ainda vai dar a volta por cima. Pelo menos, né? Se não der a volta por cima, vem pro Forest. Vem pro Forest. Forest tá aí, exatamente. mais uma temporada da Premier League, né? Enfim. E agora vamos para Trent Alexander-Arnold, o menino da alegria das pernas. É o menino Marcelo inglês. É o menino que não gosta de marcar, mas gosta de atacar. É um menino cheio de habilidade, malevolência, que ninguém sabe o que está fazendo na lateral. E aí? Exatamente. Cara, a questão do Arnold é assim. é, o Klopp ele é muito inteligente, né? E aí, quando ele percebeu que o Arnold ia morrer se ele ficasse na lateral direita, ele faz essa mexida para ele para o meio de campo. Justamente por ele ficar no meio de campo, é que a temporada dele foi boa. Porque se ele permanece como lateral, aí ele ia ficar talvez quase no nível mais baixo. O grande problema do Arnold é que ele é muito técnico, ele é muito habilidoso, ele bate muito bem na bola, mas ele é um lateral que devia ser jogado no meio de campo. Ou pelo menos que ele ficasse um sistema com três zagueiros para que ele pudesse ter mais liberdade para atacar. Eu acredito até que ele ficaria melhor num time assim, mas o Klopp não larga o 4-3-3 é o jeito como ele joga, e quem sou eu para falar uma coisa do Klopp, né? Mas por ele ficar no meio de campo, eu dou para ele boa temporada. Se ele tivesse permanecido na lateral, o Arnold ele tem um problema muito grande, ele não marca muito bem. E ele é especialmente terrível em bolas aéreas. Qualquer bola alta que vai, até no jogo agora que o Liverpool empatou dentro de casa, foi contra o Aston Villa, time muito bem treinado, por sinal, mas o gol que o Liverpool toma é nas costas dele. E o replay é muito, muito claro. A bola vem, ele olha para a bola, ele empurra o cara que ele está marcando, mas ele não pula. Inclusive, até entre os ingleses tem uma frase, né? Trent can't defend, que o Trent não consegue defender, ele é muito ruim nisso. É por isso que Talvez se, é por isso que talvez se mudasse o sistema. por isso que o Southgate adora ele, né? O Southgate Não, ama. o Tite inglês ele só gosta de defesa. Então, se eu vejo ele até colocando de repente ele como um meia pela direita ali mais à frente, ou jogando ali como um terceiro homem de meio de campo, mais lateral, a não ser no sistema de três zagueiros, acho que ele vai ter que mudar isso aí. Ó, vou te falar que nos jogos que eu assisti do Arnold, é porque o Arnold é assim, ou ele fez um jogo muito bom, ou ele fez um jogo terrível. Então, principalmente quando jogou na lateral. Os últimos jogos, o final da temporada dele foi bom. Mas eu não sei se no geral, se você pegar as 38 rodadas, eu não colocaria ele no boa temporada, não. É porque o Botaria no Liverpool pega. passapano. Botaria no passapano, que eu acho que se encaixaria mais nele. Assim, eu acho que o Alisson mais, né, o Alisson errou muito menos, né, e prejudicou muito menos o Liverpool, por mais que eu não goste do Alisson, do que o Arnold em muitos momentos, assim. Mas enfim, você que sabe. Cara, mas é porque o Arnold, depois que ele vem para lá, pro meio de campo, acho que foi naquele jogo contra o Chelsea. Eu não lembro. Né, ele muda totalmente, é outro E ele Arnold. muda, ele muda o time também, sabe? Então, assim, nesse recorte de 11 jogos aí, acho que o Liverpool tá 11 jogos sem perder, se não me engano. Empatou com a Aston Villa agora, mas ele vinha, acho que uma sequência de 7 jogos no Vitória. Então,
ele mudou muito o meio de campo do Liverpool. Eu acho, inclusive, que o Liverpool vai contratar pessoas, jogadores, né, para montar um esquema em volta dele ali no meio de campo. Então, por isso que eu coloco, ele salvou a temporada dele, foi isso aí. Ok, ok. Eu acho que eu ainda continuo com a opinião que, pra mim, até antes desses 11 jogos, pra mim o Arnold estava, não estou suportando mais. Não estava nem no sendo titular esse ano Exatamente. que vem. Só que eu acho que os 11 jogos ele ainda não são suficientes, não deveriam ser suficientes para ele chegar em bom. Poderia chegar no deu pro gasto, mas como é o torcedor que é o convidado que manda, vou no dia de hoje vou colocar ele aqui no boa temporada. Vamos lá, agora vamos para o grego gente boa, Simicas. Simicas. O que você tem aí do. Rapaz, o Simicas é aquilo, né? É meio nem fede nem cheira pra mim, né? Mas não sei você, fale aí. Concordo com você. O Tsimikas é o seguinte: é, ele é um lateral que veio para ser reserva do Arnold não, do Robertson. Isso aí todo mundo já sabia. Só que eu não sei o que tem na cabeça de alguns torcedores que eles estavam reclamando do Robertson na temporada. Aí o Klopp, no texto da temporada, acho que foi a temporada passada. E aí eles colocaram, ficavam lá reclamando, né? Tio o Robertson, dá uma chance pro Tsimikas. Aí colocaram o Tsimikas, né? Aí eu vi alguns torcedores comentando assim: é por isso que o Robertson é titular, entendeu? Ele não compromete, eu acho ele até tecnicamente falando mais habilidoso que o Robertson, mas ele entra e sabe aquele jogador que parece que se acostumou a ser reserva, que ele entende que ele nunca vai ser titular, então ele fala assim: eu vou entrar, não vou comprometer. Eu não lembro de uma falha do Tsimikas, de um gol que o Liverpool tomou por um erro do Tsimikas. Mas não lembro de um jogo que o Tsimikas fez uma jogada espetacular. Ele é um lateral bom, mediano, que é bom para ser reserva. E é isso. Tem alguns jovens nesse Liverpool aí que a gente vai falar daqui a pouco que eu acho que tá nesse mesmo nível aí do Tsimikas. Entra, aí já sabe que é reserva, aí faz um feijãozinho com arroz ali, mas nada que, que justifique jogar num clube grande, gigante como o Liverpool, né? Acho que Exatamente. vai então pro nem fede nem cheira, Isso. mas já tremendo por se continuar assim ano que vem, né? Mas eu acho que ele não sai, não. Porque o Liverpool não acha um lateral no nível dele, no preço que o Liverpool pagou. Entendeu? Então, o Liverpool, a FSG não está muito preocupado com essas questões aí, não. Enquanto tiver o Robertson ali, só se o Robertson cair muito ano que vem, aí o Liverpool talvez pense no lateral. Sim. Bom, agora vamos para o camisa. Se não me engano, ele é camisa. 26. Mas ele é camisa 10 na seleção escocesa. Olha, Ele é o. Barba, faz barba, cabelo e bigode lá, né? Não é muito difícil, né? Também ser camisa 10 na Escócia, né? Antigamente o camisa 10 da Escócia era o Fletcher, né? Então, então para você ver o nível, né? Infelizmente, nos últimos anos, futebol escocês, seleção escocesa, bem atrás até do próprio país de Gales. Mas fale aí um pouquinho do Robertson. cara, o Robertson é o seguinte: tem muito torcedor que eu acompanho que reclama dele, que fala que ele compromete, mas para quem já viu Alberto Moreno na lateral esquerda e o Liverpool perde a UEFA Europa League para, adivinhe, o Sevilha, depois de tomar o Alberto Moreno tomar uma caneta do Mariano, ex-Fluminense, na final. E aí o Liverpool perde para o Sevilha de 3-1 depois de estar com 1-0 no placar. Mariano é craque. Mariano é Mariano. craque. Olha Jogou só. muito. No Fluminense jogou é, muito. então, depois que o Robertson vem, e depois de uma temporada com o Milner na lateral esquerda também, não se esqueça disso, né? Outro craque. Esse aí realmente é outro nível, né? Mas enfim, o Robertson, para quem acompanhou o Liverpool nesses anos, sabe o quanto o Robertson ele é valioso e ele é importante para o elenco e para o time. É um dos maiores assistentes da história da Premier League quando se fala de defensor.
Se não me engano, esse ano ele passou o Leighton Baines, né, como maior assistente defensor. E ele é um cara que é extremamente confiável. É muito difícil um jogo que o Robertson falha defensivamente, na minha opinião. Ele ataca muito bem, é muito veloz, se lesiona muito pouco. E ele é um cara que veste a camisa do time mesmo. Quando eu penso assim num cara que ele é aficionado, que ele é maluco pelo time, é o Liverpool. E eu já li que o Liverpool nunca ganhou uma Champions League sem um escocês no elenco, né? E logo em seguida que ele entrou, o time foi para a final da Champions num ano e foi campeão no outro. Então, assim, para mim, ele é o meu jogador favorito no Liverpool aí. É, porque assim, só quem viu o que é a lateral esquerda antes dele, o que virou depois dele, sabe do que eu estou falando. Então, para mim, boa temporada. Só não vou colocar ele no tier máximo, que só pode colocar um. Beleza, beleza. Aí eu não tenho Polêmica, minha opinião, né? nada. Eu concordo, eu gosto do Robertson. Acho um jogador. É aquele típico jogador que você gosta de ter no time, né? Porque é um jogador claro, ele sempre fazendo as comparações aqui, né? Ele não é ponta, mas ele é tão voluntarioso quanto o John Arias no Fluminense. É um jogador que você sabe que não é craque, não é craque, mas ele soa sangue pelo time, né? Quem sabe aí? Exatamente. Então é um cara que realmente, né, não vou citar, né, eu comparei com o Arias porque eu não vou citar os laterais do Fluminense, né? Não vou comparar Robertson com Guga, com, né, com Samuel Xavier, enfim. Não, eu acho que o Samuel Xavier seria uma boa comparação também pro Robertson, né? Uma boa comparação, claro, nível de esforço, não nos outros quesitos. É, porque assim, o Robertson, ele é técnico. Claro, ele não se compara com o Arnold. Ele é técnico, você vê, ele cruza muito bem, ele, ele é um jogador assim que tem um bom passe, dribla, um drible para um lateral é relativamente bom, mas ele é muito bom defensivamente, cara. Tanto é que o Liverpool está jogando um sistema aí de três zagueiros, praticamente, né, com o Arnold indo para o meio de campo. E para mim ele está fazendo um papel bom, jogando como terceiro zagueiro, né? E ele ainda consegue avançar para atacar e consegue voltar. Então, para mim, é boa temporada. Beleza, agora esse próximo aqui, eu vou te confessar que eu peguei a fotinho dele, mas eu nem me lembro quem é ele. É Calvin o, Ramsey. é o Ramsey, Calvin Ramsey. Ramsey. Calvin. Ele veio da Liga Escocesa, se não me falha a memória, do Aberdeen, se não me falha a memória, né? Mas aí pode colocar ele aí na última tier, porque, coitado, ele teve uma lesão terrível, teve que passar por cirurgia. Acho que ele jogou um jogo só, se não me engano. Tem nem o que falar dele aí, não. Pode colocar ele aí, não estou suportando mais, mas, coitado, ele não. Pode colocar ele não fede nem cheira, porque eu não vi ele jogando, então é até difícil de falar. Ele foi contratado para ser reserva do Arnold, mas, coitado, machucou e jogou. É Coloca isso, ele nem né? fede nem cheira. Ele, ele tem cara de escocês, ele tem nome de escocês, ele tem atitude de escocês. É, não, o Robertson é uma exceção, mas é aquele negócio bem sem sal, né? É. Digamos assim. Vamos para. Rapaz, esse outro aqui também é outro jovem. Bajcetic. É o Bajcetic, que eu até lembrei que não tinha colocado, né? Mas ele acabou ainda fazendo 11 partidas na Premier League, claro, muitas delas saindo do banco. É promessa, né, É, o Bajcetic, né? Mas promessa. O Bajcetic é assim, o problema do Bajcetic é como com quase todo o elenco do Liverpool, ele lesionou, né? Novidade. O para Liverpool não tem variar. nem médico sênior, chefe de departamento aí, até agora não tinha contratado, acho que agora há pouco contratou um, mas enfim. O Bajcetic, ele é uma promessa. Ele é um meio de campo, ele estava jogando de seis, né? No papel do Fabinho. Mas ele não tem a força que o Fabinho tem, não tem a habilidade de marcação que o Fabinho tem. Ele é mais habilidoso. Um bom passe, boa visão de jogo, joga de cabeça erguida, distribui bem o jogo.
E aí o problema dele é que para a Premier League, que é um campeonato muito físico, ele sofreu muito, né? Ele apanhou muito. Ele não serve para jogar de camisa 6, na minha opinião. Ele serviria para um segundo volante, ali um meia central para distribuir a bola e tudo mais. Então, para ele eu colocaria aí, eu coloquei não fede nem cheira. É isso. Começou, né? Que nem eu falei, os jovens nem fede nem cheira do Liverpool, né? É os É, jovens franguinhos. Tá faltando whey protein, né? Quem exatamente. sabe com o whey protein, com creatina, o Bajcetic, o Ramsey, o Tsimikas acabam evoluindo, Melhorando. melhorando. Por enquanto, estão frangos. Vamos agora para agora não é um frango, agora vamos pro galo de briga, pro Fabinho que assim, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, temporada cheia de altos e baixos, como todo o elenco do Liverpool também, né? Mas acabou, digamos, na a curva ascendente, né? Como todo o elenco. Exatamente. Exatamente. Perfeita a sua definição. É isso mesmo que eu acho. Fabinho, acontece assim. Fabinho, ele jogou a temporada praticamente inteira. E aí isso foi um erro gravíssimo do Liverpool, não ter um reserva à altura, porque daqui a pouco a gente vai falar quem eram as reservas. É, não tem jeito, o cara cansou. Ele é alto também, né? É difícil ter um reserva à altura. Mais de 1,90. E é jogador do Fluminense também, aí, o Fabinho. Ex-jogador do Exatamente. Fluminense. Cria de Xerém, Cria né? de Xerém. Olha só, o Fabinho, se ele tivesse um reserva e tivesse acontecido uma rotatividade, ele ia chegar nessa temporada bem. Ele joga a temporada inteira, vai para a Copa do Mundo, volta sem pré-temporada. Então, assim, ele cansou, essa é a verdade, ele cansou. À medida que o Liverpool foi saindo das competições e o Liverpool foi tendo menos jogos, aí ele começou a descansar e aí você vê o que ele é. O Fabinho, ele é o protetor da zaga do Liverpool e é o termômetro da defesa. Se ele vai mal, o clube, a defesa toda vai mal. O Van Dijk ficou muito exposto, o Joe Gomes nem se fala, não quero nem falar dele mais. Então, basicamente, é isso. Só que aí, como a temporada, os jogos foram diminuindo e ele foi descansando mais, ele foi retomando a forma. E ter o Arnold perto dele foi muito bom também. Porque o Liverpool deixou de jogar a gente fala com um pivô, para jogar com um pivô duplo, que fala na Inglaterra, né? Dois homens ali, um do lado do outro. Isso aí aliviou muito a pressão em cima dele. Então, eu colocaria ele, deu para o gasto, vou passar pano, por conta do final da temporada dele. Sim, senhor. Acho que eu concordo com o Fabinho aqui no passar pano. Acho que foi uma temporada de aprendizados pro Fabinho, né? Vamos ver se agora menos sobrecarregado, com sem a pressão aí de ano de Copa, né? Que é aquilo, né? O Liverpool, você estava falando das lesões, é aquilo. Primeiro ponto é a Premier League ser uma liga muito física. Eu falo isso porque o Forest também era toda rodada 8, 10 jogadores no departamento médico. Mesmo com aquele elenco cheio, se você ver a tier list que eu fiz do Forest, tipo assim, principalmente zagueiros, né, que são os mais exigidos num time que tem 25% de posse de bola de média, né? Então, você vê que 60% do elenco é zagueiro e lateral e metade sempre no departamento médico. Né? E no caso do Liverpool, foi um time que, claro que sempre teve como característica a saída em velocidade, não tinha tanto essa posse de bola que, por exemplo, o time do Guardiola tem, mas não é um time que como nessa temporada, ficou tantos jogos correndo atrás dos adversários, que a verdade é essa, metade da temporada do Liverpool foi correndo Saindo atrás, atrás do placar. saindo atrás, com um monte de competição que os outros times ainda menores não têm, né? Elenco envelhecido, então acho que é uma série de fatores, liga muito física, né? Temporada em que o time não se encaixava e que ficou muito tempo correndo atrás da bola né? E aí você está propício a dividida, choque de cabeça, perna com perna, joelho com joelho, e aí você já sabe o que acontece. Então, acho que essa série de fatores fez com que muitos times, né, principalmente esses com posse de bola menor, sofressem muito com a questão das lesões.
Coisa que, por exemplo, você vê, e por isso a superioridade do City, né? É um time que fica muito com a posse de bola e o estilo de jogo, assim como o estilo de jogo do Diniz, né? Agora tá piorando. E não que eu esteja comparando o Diniz com o Guardiola, mas o fato dele repetir, né? O Diniz tem muito essa filosofia de repetir sempre o time titular, até em jogo que não vale nada. É só agora, no último, que ele acabou jogando com o time reserva também, porque era um jogo que não valia realmente nada. Mas time que tem mais a posse de bola, que tem mais o controle do jogo, né? Ainda mais numa liga dessa como a Premier League, tende a ter menos lesões. E aí, quando você tem um elenco do City, que você tem dois elencos ainda super fortes e com jogadores rejuvenescidos, a vantagem fica ainda maior, né? Então, Exatamente. O esquema de jogo do Liverpool que o Klopp implantou, que é a pressão forte na saída de bola e as transições rápidas, tem esse efeito colateral. Como o time todo tem que estar muito intenso o tempo todo, marcando em cima e pressionando, isso exige muito fisicamente dos jogadores. E aí acaba que as lesões começam a cobrar o preço. Mas nada que daria para mitigar caso o Liverpool tivesse um elenco um pouco maior, que é a grande reclamação que os torcedores têm, e eu também. É, o City, como você falou, tem dois times praticamente. Tem um jogador por dois jogadores, né? Por posição, o Chelsea mas também, né? o do Chelsea tem 10 jogadores por posição, né? Mas os carinhos da base ali, um Palmer que tá acho que jogou, um Palmer, um Rick Lewis, para poder complementar o elenco. Então, o livro precisa disso. Inclusive, esse aí que você vai colocar como próximo é exatamente a evidência do que eu estou falando, né? É a concretização do que eu estou falando aí sobre essa questão de falta de elenco. Esse daí não vou nem botar o meme porque, enfim, a gente só colocou ele na lista mesmo porque é brasileiro e era pra gerar hype. Então é Olha só, só isso que eu tenho a dizer sobre Arthur. o Arthur foi definido pelos torcedores do Liverpool como compra de pânico. Compra de pânico. Por quê? Chegou o final da janela de transferências, o Liverpool estava tentando trazer o Bellingham, depois o Liverpool tentou trazer um ou outro meio de campo, não conseguiram. E aí, de última hora, lembrando que o Liverpool trocou, né, de diretor esportivo, saiu o Michael Edwards, que para mim foi um dos melhores que o Liverpool já teve, e entrou o Julian Ward, que até já pediu demissão, e ele fez essa contratação bizarra que ninguém entendeu. Por quê? Se você tem um time que joga transição rápida de posse de bola, né, no ataque, pressão na saída de bola, quem que você contrata? Jogadores com porte físico bom Intensidade. e com intensidade, velozes, com muita força física, Tudo que o Arthur não nas últimas temporadas não teve. e que ele nunca foi. Não é que ele é um cara ruim, mas o Arthur sempre foi um jogador de posse de bola, de controle, de Cadência. giro, de cadência, exatamente. É completamente o oposto do Liverpool. E ele. O que você faz com um time que tem um monte de gente com lesão? Contrata um cara que se lesiona também, para ir para o departamento médico. E coitado, aí ele só ficou lá esse tempo todo. Ele jogou acho que 15 minutos no jogo da Champions. E depois eu vi umas reportagens assim que dava até vergonha ler, né? Ah, estou me esforçando aqui no Sub-23. Ele fez excelente partida com o Sub-23, então é complicada a situação dele, né? Já não vai renovar o empréstimo, já vai embora também, então Ele não tem nem categoria pra eu botar aqui, né? Vou botar, é, bota ele na última, mas assim, não é que nem que não tá suportando mais, né? É porque não deu nem pra saber se dava pra suportar ou não, né? A verdade. E o bizarro é que, conversando com torcedores de lá, assim, no blog do Liverpool, um monte de gente perguntando: você que é brasileiro, tem algumas informações sobre aí chamando de Melo, né? Que é Arthur Melo, tem algumas informações sobre Melo. Aí eu falei: olha, foi um bom jogador aqui quando jogou no Grêmio, aqui no Brasil, mas ele não tem perfil para o Liverpool, por ser um tipo de jogador de cadência, não de intensidade. Sim, senhor. Vamos ver, né? Quem sabe Arthur no Luton Town ano que vem. Ó, essa duplinha aqui, ó, Joey Gomes e Arthur, ó, o Luton Town já tem que ficar. Galera que subiu aí já fica de olho. Vamos agora para o
Oxley Champ. É esse daqui eu não vou nem deixar você falar, só vou botar aqui. Que eu já imagino Eu esse não daqui. estou suportando É esse mais. daqui. Quer Eu dizer, estou no vamos ver, né? limite, Vamos ver, mas mas eu acho que. eu tenho Eu acho que vergonha eu de já falar. sei o que que vai ser. Fale aí um pouquinho aí do nosso. Ele parece um Shrek, né? Lembra um pouco assim. Cara, tanto ele quanto o Keita é a mesma avaliação. Não estou suportando mais. E assim, a gente se lamenta muito porque é um ser humano, precisa pagar as contas, precisa trabalhar, mas não tem como, cara. O cara foi dominado pelas lesões, tanto ele quanto o Keita. O Keita ainda teve um problema maior ainda, que quando eu for falar especificamente dele, mas lesão e quando volta, volta muito mal, volta fora de ritmo. Teve umas partidas dele que eu assisti que o cara pisou na bola e caiu no gramado, uma coisa assim, meio até patética, né, coitado? E não recuperou. E ele, quando foi contratado pelo Arsenal, acho que 40 milhões de libras no passado, ele veio muito bem. Ele jogava como um meio ofensivo. Não é meio ofensivo, um homem de meio de campo que podia avançar mais. Chutava muito bem de fora da área, mas depois que ele machucou contra a Roma, nunca mais voltou o que era antes. Vou, então, né, você já falou dos dois. Eu vou botar o Keita então aqui no. Não está suportando mais, né? Exatamente. O problema do Keita, além das lesões, é que eu estava lendo sobre ele, o Keita não aprendeu o inglês assim, talvez Fluente. não sei. Exatamente, muito bem, fluente. Eu li inclusive a matéria do James Pearce, se não me engano, que é um dos principais correspondentes do Liverpool, que ele não se recuperava de uma lesão porque ele estava fazendo o tratamento errado, porque ele não tinha entendido a instrução que ele recebeu. Então, assim, parece piada, mas é bizarro. O fisioterapeuta dava um comando para ele, e ele ia, não sei se fazia em casa, algum tipo de reforço, e ele estava fazendo errado, ou alguma coisa assim, por não entender o idioma. E quando ele voltava sem confiança, ele voltava com medo. Mas o Keita, isso foi assim, é a grande demonstração que mesmo um cara bom como o Michael Edwards, que tinha um sistema de scout muito bom, inclusive um sistema de scout assim, usando análise de estatística, que foi muito revolucionário, ele não considerou que o fator humano poderia Tem questões atrapalhar, né? subjetivas que, Exato. independentemente do scout, às vezes você não consegue fazer a leitura, né? Acontece, Sim, né? sim, porque o Keita, quando jogava no Leipzig, ele foi acho que o segundo maior driblador da Bundesliga no ano que ele foi contratado pelo Liverpool. Nossa. 40 milhões de euros também. Ele só perdeu para o Dembélé, que depois foi para o Barcelona e coincidentemente também sofre com muitas lesões. Mas Então, e diferente do ele, Keita, vem numa curva ascendente, né? sim, Conseguiu dar a volta por cima. sim. E o Keita, assim, parece que ele foi tomado pelo desânimo mesmo, das lesões constantes. Então, ele já foi embora, né? Então, Dá a impressão que é um negócio meio. Parece que ele não aprende a língua também, porque ele meio que prevê que a qualquer momento. Por que que eu vou aprender um negócio, sendo que a qualquer momento eu devo ir embora, né? Dá muito essa impressão de um pouco de descaso, assim mesmo, exatamente. com a própria carreira. Mas Keita no Forte, não, mas no Luton Town acho que cabia bem o Keita. Vamos para o Thiago Alcântara, Thiago Mazinho. filho do Mazinho, exatamente. Fale aí. Thiago, eu colocaria ele na Tier C, que saiu nem fez nem cheia, né? Porque muita lesão. Ele é um jogador que trouxe também muita dúvida quando ele veio para o Liverpool, por conta justamente dele ter o perfil do Arthur, no Arthur. sentido de ser um jogador de cadenciar, do passe. Só que o Thiago é muito craque, cara, muito craque, ele é muito diferenciado. E ele aprendeu a jogar com mais intensidade. Então, o Thiago dá carrinho, o Thiago dá bote, ele intercepta. O Thiago seria assim. Eu vi alguns torcedores definindo ele como o meio de campo mais técnico que eles já viam jogar no Liverpool. E olha que o Liverpool recentemente teve Xabi Alonso, que era muito técnico também.
O Eu acho Thiago que é tá o em cima? segundo, né? O segundo, que o primeiro vem a seguir. Ai, mas olha só, então eu colocaria nessa tier por conta disso. Se ele não tivesse lesionado, por exemplo, na temporada passada, ele seria talvez aí o segundo melhor jogador do Liverpool. Tanto é que quando o Liverpool perde ele na final, eu já sabia que ia ficar muito difícil para o Liverpool vencer o Real Madrid sem um cara para cadenciar o jogo igual ele cadencia. E, de fato, né? Não vamos falar disso não, que aquela final foi muito ruim, muito traumática. Ah, demais, Então, demais. Vamos agora para. Para mim, esse daqui é o melhor, tá? Né? Já vou deixar aqui meu voto. Para mim, todas as temporadas aí, para mim ele tava ali no topo da lista. Mas, né, como não sou eu que, como já repito, mando na tier list, vamos falar aí sobre o famoso cabeça de concreto, Milner Craft, o cara de tijolo, é isso o aí. cara de tijolo. Cara, o Milner é assim, como que eu vou falar dele? De um jogador que já tá muito velho, né? O Milner, Tá nada, dá enquanto. pra jogar mais 10 anos aí. Ele foi pro Brighton, né? É o Paulo Baier inglês. Ou seria o ou seria o Paulo, o Milner, ou seria o Paulo Baier, o Milner brasileiro, né? É. Ou não, ou o Zé Roberto, né? Que o Paulo Baier era camisa 10, né? É que é difícil até dizer o que, que o Milner é, né? A verdade é essa. Não sei muito bem o que, que o Milner é. Ele é tudo. Ele é a personificação do jogo. Enfim, É, ele é o, ele é o sistema, como diz o Klopp. é o Mas olha sistema. só, a questão do Milner, sempre foi um jogador muito útil, bate muito bem na bola. Tanto é que quando o Liverpool vai para a final, aquela primeira final, né, terrível com o Karius, ele é o líder de assistências da Champions, porque ele bate muito bem na bola, então falta lateral, cruzamento, escanteio, ele que batia. Então ele sempre foi muito bom nisso aí. Ele é tipo um Beckham incompreendido, né? Ele bate bem na bola e nos outros quesitos ele é mediano, ok. É o Ele é um Beckham. Be O ele é Beckham um, sem a casca, né? ele é o Beckham da construção civil, entendeu? É o Beckham da obra. Exatamente. O que acontece ali? O Milner, eu vou colocar ele aí como nem fede nem cheira, porque essa temporada ele passou a maior parte do tempo no banco, muito tempo como reserva, entrava só no final para segurar o jogo, então vamos seguir em frente. Nem fede nem cheira. Pô, pensei que você ia botar ele mais pra baixo, pela Não. idade e tudo. Não, porque ele não compromete quando ele entra. Ele entra, o Klopp fala, meu filho, você entra e faz isso. E ele faz exatamente aquilo. E o Milner tem uma característica muito boa, que ele não tem vergonha de bater e de tomar cartão amarelo. É Então, tipo verdade. assim, ele tomou o drible, ele vai dar uma sapatada no cara para impedir o Eu contra-ataque. gosto muito dessa característica dele. E Ele aceitaria é. ele no Forest, inclusive. Às Ele, vezes falta. tanto é que ele foi pro Brighton, né? Ele foi pro Brighton. Se o Brighton é um dos times mais promissores da Premier League hoje, trouxe ele, é porque sabe que ele é útil. Com certeza. Dá pra jogar mais com esse estilo de jogo dele, né? De fazer o feijãozinho com arroz, dá pra ele jogar mais umas. Que ele tá com quantos anos? Dá pra jogar mais umas. 37. Dá pra jogar mais umas 5 temporadas. E depois vim pro Brasil aí. Isso, jogar no Botafogo. Agora vamos para o nosso querido Dentadura Sensodini. Nosso querido menino Colgate. O histórico lendário Roberto Firmino. Cara, o Firmino é aquilo, né, cara? 12 gols na temporada, sofreu muito com lesão. E quando ele entrou, quando ele jogou, ele estava correspondendo. E salvou o Liverpool aí, né? Pelo menos para classificação para a Europa League, ele garantiu a gente. Um pouco mais, ele já teria até colocado o Liverpool na disputa para a Champions. O problema dele foi lesão, cara. Então, assim, eu não posso colocar que ele fez uma boa temporada, porque ele perdeu muito por lesão, mas ele é um ídolo, é um cara histórico que revolucionou o sistema do Liverpool, a forma como joga. Inclusive, eu vou falar muito bem de um outro jogador logo à frente, por conta do Firmino. Então, pode colocar ele aí, deu para o gasto, eu vou passar pano. Mas assim, eu colocaria ele
uma temporada muito, muito, muito boa se não fosse as lesões. Ok. Isso aqui tem pouco a dizer. Acho que tá justo. Colocaria. Faço as palavras do redator. Rapaz, vamos agora para o voluntarioso, o esforçado, o raçudo, o desengonçado, o. Enfim, é ele, né? O uruguaio que apaixona, que ganha os corações da torcida do Liverpool, mesmo sem fazer absolutamente nada. Darwin Núñez, tô brincando. Quer dizer, talvez não. Fale aí do Darwin Então, Núñez, que eu sei que você gosta dele. gosto, porque assim, eu gosto de jogadores que são empenhados, são esforçados, são raçudos. E Mesmo que o, perca 5 gols na cara é, por partida. o Darwin Núñez, sabe aquele cara que é seu amigo, que ele joga bem, ele não é um craque, ele joga bem, mas ele é tão gente boa, que você torce para ele se dar bem, é o Darwin Núñez. Tanto é que a torcida do Liverpool, ele chuta uma bola de qualquer A lugar e o galera pessoal fica Núñez, comemora. Núñez, Núñez, gritando por conta disso. Ele é muito raçudo, é muito esforçado, só que aí tem um ponto que eu quero deixar claro. Ainda bem que ele tá no Liverpool, né? Imagina se ele estivesse no Flamengo, do São Paulo ali. Nossa, Deus, é. O que acontece? O Darwin Núñez, eu acho assim, eu não sei, eu nunca li sobre isso, mas o Darwin ele foi contratado para fazer uma coisa e uma função que depois mudaram isso. Ele é claramente no Benfica um camisa 9, um centroavante. Pega a bola, finaliza, pivô, giro, e o Liverpool não joga com um jogador assim. Ele não usa no esquema um jogador assim. E aí o que o Klopp fez? Colocou ele para jogar como ponta pela esquerda. E aí praticamente matou o cara. Ele não é um ponta, ele é um centroavante. Então, ou o Liverpool passa a jogar com outro sistema, talvez um 4-4-2 com ele fixo e o Salah orbitando, ou ele não joga. Simplesmente assim. E acontece que o Liverpool deu 85 milhões nele. Tem que Como fazer se ele jogar. fosse ué, tem que fazer jogar. Então você tem um jogador novo, 22 anos, se não me engano, que veio com uma pressão danada, que ele é o substituto do Sadio Mané, e ele não joga na posição que o Sadio Mané joga. Não, num sistema que não tem centroavante, fixo, pivô. O Mané foi centroavante, mas o Mané é móvel, ele se mexia muito. Então, eu acho que ele é um jogador excelente, mas ele foi contratado com um sistema que não se encaixa nele. É, e ele tem números bons. Ele teve aí 15 gols na temporada, que para um jovem que está estreando na Premier League, com um sistema que não se encaixa nele, é uma quantidade muito boa. E ele sofreu com lesão também. Machucou o ombro, ficou jogos fora. E quando ele joga, ele dá tudo que tem, dá tudo de si. Então, se é o mesmo problema do Arnold. Se o Liverpool de repente mudar seu esquema, algum ajuste, ele tem tudo para brilhar. Só que o Liverpool trouxe um outro cara que vai matar ele. Que eu vou falar daqui a pouco sobre esse cara. Já sei bem de quem que você vai falar. Então, para mim, o Nunes aí ele fica aí no deu pro gasto, vou passar pano. Beleza, beleza. Tá, a primeira temporada eu acho que ainda dá pra ter paciência com ele. Eu também acho que ele. Eu torço, no final das contas eu torço pro. Faço as brincadeiras, mas eu torço pro Nunes dar certo. Acho que é um jogador que. Até porque eu gosto da seleção uruguaia também, então quero que ele dê certo pro Uruguai de sair um pouco dessa draga aí que não consegue virar a geração Cavani e Suárez nunca. Quem sabe agora com o Nunes isso vem acontecer. Vamos agora para ele, né? Se dá para dizer que é um dos maiores ídolos da história do Liverpool, não os maiores jogadores, mas os maiores ídolos da história do Liverpool. Acho que dá pra gente cravar o eterno capitão Jordan Henderson. Fale aí sobre ele. Ó, o Henderson é o seguinte, a situação do Henderson ele é um jogador que ele nunca foi um primor na técnica e literalmente nunca foi mesmo. Não é nem 20% de um passador que o Gerrard foi, por exemplo. Não tem a capacidade de decisão que o Gerrard tinha.
Só que o Henderson tinha uma grande vantagem, tanto ele quanto o Wijnaldum na época. Cobertura de campo. Eles cobrem muito. Eu vi uma vez um programa na TV britânica onde o comentarista falava que ele cobre muito campo, cobre muito espaço. Então, ele protegia as descidas do Arnold, ele fazia o revezamento do Arnold e do Salah. Às vezes, por exemplo, o Arnold vinha por dentro e ele fazia o cruzamento. Então, ele é muito esforçado, muito voluntarioso. Mas o que acontece com jogadores assim? Eles dependem de saúde e idade para poder fazer o jogo deles. O Henderson cansou. Ele está ficando velho, já está com 32 anos, ele e o Thiago. Não tem tanta habilidade assim. Não tem a força física e a altura que o Fabinho tem. Por isso que o Fabinho ainda. O Fabinho é mais novo, né? Tem 29. Então, eu acho que aí nem fede nem cheira, mas eu já vi algumas informações que até sair do clube já tem torcedor pedindo. Ele não vai sair porque o Klopp gosta dele. Se o Klopp manteve o Milner até os 37, vai manter ele aí pelo menos mais umas 2, 3 temporadas aí. É Então um, não ne- fede nem cheira. mas por você é um nem fede nem cheira quase. Se continuar assim ano que vem, deveria Eu sair. acho, eu acho que os únicos meio-campistas, vamos dizer assim, sêniores do Liverpool, que deveriam continuar ano que vem, eram Fabinho e Thiago. E muito talvez o Thiago, entendeu? Nossa, como o tempo passa, né? Fabinho já é o meio-campista sênior do Liverpool. É, Outro dia ele tinha 18 anos em Xerém, jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos para o Gakpo, jogador que foi hypado nesse ano, né? Fez uma Copa do Mundo legal, né? Até ser eliminado para a Argentina, era disparado melhor, foi disparado o melhor jogador da Holanda e chegou, né? E eu acho que se trata daquele jogador que você falou que, ou talvez eu esteja enganado, que pode estar comprometendo os caminhos do Núñez no Liverpool. É isso mesmo? exatamente. E você não está enganado, não. É ele mesmo. O que acontece? O Gakpo, quando chega, primeiro assim que a gente não sabia que posição que ele jogava, né? Se ele é a ponta, se ele é atacante, se ele é meio ofensivo. Claro que a gente sabia. Estou dizendo assim, que ele foi escalado em diversos lugares. Até que o Klopp achou um lugar para ele. O que o Klopp está tentando fazer com ele? O Firmino 2.0. Mais novo, com mais alto e eu acho que muito menos técnico do que o Firmino. Eu assistindo o jogo do Liverpool percebo assim, ele está jogando na faixa central, por isso que ele mata o Darwin Núñez, e ele não tem o, vamos dizer, assim, work rate, né, que a gente fala, que o Darwin não tem o work rate que o Gakpo tem. Ou seja, o Gakpo pressiona a saída de bola, o Gakpo é mais leve que o Nunes, ele é mais móvel, então ele vai para o zagueiro da esquerda, ele marca o zagueiro da direita, ele cobre, ele faz essa pressão que o Firmino fazia. E eu vi que ele está até treinando com o Firmino, ele está pegando alguns treinamentos junto com o Firmino, justamente para entender o que é que se espera dele ali no Liverpool. E ele cresceu muito depois disso. Ele pega, ele vem, busca a bola, distribui, faz as jogadas. Ele vai ser, para mim, o novo Firmino. E aí ele matou o Nunes. Até hoje eu não entendi por que o Nunes foi contratado para jogar nesse sistema. Eu achei que quando o Liverpool trouxe o Nunes, ele ia colocar o Nunes como centroavante e jogar no 4-4-2. Então, por isso que o Gakpo, para mim, é a melhor contratação da temporada. Levando em Ele- consideração que o Liverpool vai continuar com esse mesmo estilo de jogo ano que vem. eu tenho certeza que vai. E aí isso vai fazer o Nunes continuar como O reserva. Klopp não muda, ele vai. Para mim vai ser, para mim o time titular, o ataque titular no que vem vai ser Gakpo no meio, Salah num lado e Dias ou Jota no outro. E o Nunes vai entrar assim: ah, preciso jogar contra um, sei lá, contra um Newcastle, né? Um time que muita bola na área, muita truculência, muito jogador forte, bota o Nunes. Burnley fazendo gol de cabeça. Eu ia falar o Burnley, só que o Burnley mudou muito, né, com o Company.
Aí ele tava jogando um jogo mais ofensivo, né? Não, o Então. Burnley não. Eu tô falando do Burnley. Ah, é, do Burn, do zagueiro do É Newcastle. todo jogo que eu vejo do Newcastle, o Burnley faz um gol. É Burnley Impressionante. e o Lewis Dunk do Brighton também. Lewis Então, Dunk. quando for um jogo mais físico, o Nunes, ele acredita que ele vai pegar a vaga de titular no segundo tempo, ou entrar no segundo tempo. Mas o Gakpo hoje é o titular e ele tá fazendo esse link, lembra um pouco o que o Firmino fazia. Então, para mim, boa temporada. Melhor contratação da temporada. Tá só com 6 gols, mas ele faz o sistema funcionar do jeito que o Klopp quer. E ele é novo, né, cara? Então ele ainda tem muitos anos aí. Eu acho que ele é mais novo que o Firmino quando veio para o Liverpool, se não me engano. Sim, sim. É, o Gakpo é aquilo, né? Não acompanho todos os jogos do Liverpool. Os que eu assisti não tive uma impressão assim muito boa, mas é aquilo, né? Essa reta final mudou muito para muita gente no Liverpool. Acho que o Gakpo vai se encontrando e qualidade, né? Os jogos na Copa do Mundo ele mostrou exatamente isso que você falou, essa versatilidade, essa capacidade de sair da área, de fazer o pivô, de ligar, né, a velocidade do Salah, que é o nosso próximo, inclusive, jogador, que eu já prevejo onde você vai colocar ele. Eu acho difícil qualquer torcedor do Liverpool, qualquer pessoa que acompanha a Premier League, né, eu acho difícil colocar ele em outra posição que não seja essa que eu já sei que você vai colocar. É o melhor, É com isso. certeza. Não tem como você falar que um jogador que fez 30 gols e 11 assistências na temporada não seja o melhor jogador do time, né? Ele é o líder de gols e o de líder de assistências também E na Premier nesse, e League. nesse Liverpool, né? Detalhe, Exatamente. né? Cara, se o Salah tivesse jogado metade do que ele jogou, eu posso dizer que o Liverpool ia ficar do meio de tabela para baixo, viu? Meio de tabela para Ia baixo. ficar ali junto com o Chelsea. Por aí, exatamente. Porque o Salah, ele para mim, ele é, cara, um dos maiores jogadores da história do Liverpool que eu vi jogar de atacante, ele é o maior, com certeza. Por quê? Tem vários fatores. Primeiro, ele é driblador. Segundo, ele não se lesiona. É muito raro o Salah se machucar. O Salah é artilheiro. Ele tem faro de gol. O Salah faz gol driblando, batendo de fora da área. Aqueles gols de centroavante, batendo com a sola da chuteira na bola, empurrando a bola para dentro do E gol. ele é baixinho, né? Não E tem ele é esse porte baixinho. fixo, físico todo e aparece bem dentro da área, né? Exatamente. Só que ele é muito veloz. E ele está, acho que 29 ou 30 anos, e ele não caiu de Co- rendimento. Continua muito veloz. Continua muito veloz. Talvez por ter um porte físico muito privilegiado, por conta de não se lesionar. E ele foi ficando mais maduro, né? O Salah tinha uma coisa assim, quando ele era mais novo, de reter muito a bola, de não tocar. Hoje ele já percebeu que ele precisa tocar mais a bola, o time corre um pouco mais por ele também. O fato do Arnold ter ido para o meio de campo fez ele crescer muito também, porque aí ele recebe os passes mais por dentro. Então, ele é o grande jogador do Liverpool. E ele fez uma coisa que deu polêmica agora, que ele criticou abertamente o clube por não ter ido para a Champions League, né? Mas para mim ele tá certo, ele tem que falar que o time teve uma temporada desapontadora mesmo, muito ruim, perto do que o time poderia ter feito. Mas, eu já falei isso com você 300 vezes, não fez porque não teve contratação para meio de campo. Se o Liverpool tivesse contratado aí uns 2, 3 jogadores para meio de campo, por conta das lesões, eu tenho certeza que o Liverpool teria pegado aí pelo menos aí um terceiro lugar. E, Champions League, com certeza. e não é a primeira vez que o Salah reclama né, publicamente sobre o Liverpool, sobre questões delicadas, né? Eu me lembro daquele ano, acho que foi o retrasado, que ele estava reclamando, não sei se é questão salarial, né, dando a entender Isso. que não estava sendo muito valorizado pelo clube pelo retorno que ele estava dando, né? E ele falou isso na cara,
né? Então, inclusive naquela época tinha especulação até que ele sairia, né, do Liverpool. Não sei hoje, né, nessa situação do Liverpool não se classificando para a Champions League, qual seria a motivação do Salah, ainda mais com esse tanto de jogadores jovens, atacantes jovens. Você acha que existe algum risco do Salah porventura sair do Liverpool? Não, não. Só se ele quiser sair. Eu já vi uma entrevista, eu acompanhei algumas fontes aí, ele dizendo que não sai, ele ama Liverpool, e ele ganha muito, e ele é muito respeitado lá. E assim, o que ele ganharia em outro clube que ele não ganhou pelo Liverpool? Nada, né? Ele já ganhou tudo. Então, e o Liverpool, eu acho que nessa janela ele vai fazer uma reformulação boa no elenco. Saiu 4 jogadores, eu acho que ele vai trazer bastante gente qualificada e isso deve animar o Salah. Se ficasse. Não vai trazer o Brendan Johnson, hein? Pelo amor de Deus. Não, não. O Liverpool vai ter que vender metade de Enfield para trazer o Brendan Johnson e o Gibbs White. Ah, não, o Gibbs White nem se fala. Inclusive, teve uma eleição, a torcida elegeu o Gibbs White como o melhor jogador da temporada. Eu não concordo. Injustiçado. É o Brendan Johnson que é Eu o acho que o principal. Brendan Johnson foi o principal. Até, não, e sem meme mesmo, assim, amadureceu muito durante a temporada, claro que o Gibbs White ele é mais o articulador, né? Mas o Brennan Johnson fez muitos gols decisivos e eu acho que no conjunto da obra ele merecia, mas assim, era entre o Brennan Johnson e o Gibbs White mesmo. Mas enfim, né? Já estamos com 1 hora e 26 de vídeo. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Virou um podcast, né? Mas É, como é que, né? Se eu sozinho falando de Nottingham Forest durou 50 minutos, imagina eu e você falando do Liverpool, ainda mais o Liverpool com jogadores que, com todo respeito, até porque eu torço pro Forest, mas você acaba tendo mais assuntos para falar, são jogadores com mais renome, são jogadores com a carreira um pouco mais, né, muitos jogadores que já com a carreira já se consolidando, né? Então, muito o que falar sobre esse time do Liverpool. Bom, e agora vamos pro Jota, né? O Jota que eu, assim, jogos que eu assisto dele, eu gosto dele, mas é mais um que sofreu com lesões, né, nessa temporada. exatamente. Até para não alongar mais ainda o vídeo, Jota, lesão. E para mim, ele é o segundo melhor atacante que o Liverpool tem abaixo do Salah. Polêmico eu estou falando, mas o Jota, todos os jogos que ele entrou, ele foi bem, ele dribla bem, ele é habilidoso. Eu diria assim, que para mim, se eu fosse montar o ataque titular, seria Salah, Gakpo e Jota hoje. O problema é que ele se lesionou e ele teve uma lesão, que é interessante falar, que é uma lesão que nunca nenhum médico do departamento do Liverpool tinha visto na vida. Ele é uma lesão muscular raríssima, eu esqueci o nome do músculo, tá? Mas uma lesão muscular raríssima que ninguém nunca tinha visto isso. Mas agora ele voltou, tá bem, e ano que vem, próxima temporada. Ano que vem não, né? Próxima temporada, aí acredito que tem tudo para ser titular. E aí você vai botar no deu pro gasto. Aí eu colocaria o Jota aí no deu pro gasto. Deu pro gasto, dava pra ser boa temporada, mas acabou deu pro gasto. Sim. Luiz Dias agora aí, né? Tô passando na sua frente aí. Você que tá apresentando o vídeo e eu que tô falando, mas Não, fica à Luiz vontade. Dias, Luiz Dias, lesão, atrapalhou muito e quando ele voltou muito mal. Muito mal mesmo. Perdendo O um Luiz monte de Dias, bola, né? Eu vi alguns sim, jogos dele. sim. Tomando decisões erradas e o Luiz Dias, ele tem um grande problema que ele é muito ruim na finalização. Ele dribla, 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 corta, corta, segura a bola demais. E aí, quando ele finalmente chega em posição de chutar, ele chuta mal. Muito mal. É uma coisa assim que ele tem muito potencial, claro. Ele é muito bom, mas ele sofre do mesmo problema que eu citei do Bajcetic. Ele é muito magrinho, muito leve para a Premier League
e ele vai ter que aprender a finalizar, cara. Vai ter que aprender a E chutar tá muito afobado, né? Agora que voltou da lesão, quer mostrar muito afobado. Eu tenho essa impressão, Exatamente. quer mostrar serviço, aí começa, aí emenda um drible, aí quer emendar o segundo, aí perde a bola. É. Aí chega na cara do gol, dá pra cruzar a bola, aí ele dá um chute mirabolante e a bola sai, ou a bola É. resvala na zaga e vai para escanteio. Decisões E- erradas, né? sim, sim. Esse jogo mesmo contra o Aston Villa foi o pior jogo que eu já vi ele fazendo. Foi um jogo assim tenebroso, errou tudo, errou drible, caiu, foi chutar, chutou mal. Então, essa temporada foi muito abaixo. Então, eu colocaria ele nem fede nem cheira. Sério, você aí não coloca ele no se continuar assim ano que vem, não? Não, ele não sai do Liverpool tão cedo. Só Mas se ele fizer uma temporada que vem muito ruim. Eu acho que o Liverpool não vai trazer ninguém para o ataque para nessa janela. Talvez um ponta, porque aí ele já tem dois centrais, né? Que é o Gakpo e o Nunes. Talvez ele traga mais um aí, mas acho difícil. beleza, agora vamos. Esse aí é um trio parada dura, hein? Esse daí são os famosos jovens do Liverpool que parece jogador regen do FIFA, aquele jogador genérico. Até os É, nomes, assim, eles têm cara de jogador genérico, eles têm jogo de jogador genérico, aquelas estatísticas, eles são é, um feijão com arroz, eles são mais ou menos em tudo e não são bom em nada, né? é, exatamente. Então vamos pra O trinca. Elliot, Trinca é, Elliott, Curtis Jones e Carvalho, né? Fábio Carvalho. é. O Elliot é o seguinte, ele foi contratado pelo Liverpool com 16 anos, ele é tido como uma promessa até hoje, né? Ele é habilidoso e tal, mas ele padece o mesmo problema que o Bajcetic. Ele não tem físico para a Premier League. Ele é uma Então, promessa com 28 anos daqui a pouco, né? é, ele não tem físico. Então, e ele não é rápido. E isso é bizarro. Ele não tem muita velocidade. Então, ele chuta bem e tal, mas ele não tem um físico. Então, ele sofre muito para proteger a bola. Ele toma um confronto ali com um zagueiro, com um volante. Ele cai, ele perde a bola. E eu acho que a paciência o tempo dele no livro está se esgotando. Então eu colocaria aí a Tia, se continuar assim ano que vem, ele vai ser emprestado ou vai ser vendido. Se ele não melhorar essa parte física. É isso. Ele parece aqueles jovem adolescente nessa fotinho dele, parece aqueles adolescentes que acorda assim e tem que ir correndo pra escola. E aí, né, aquele aspecto meio de salsicha do Scooby-Doo. É, Mas é isso, é. essa é a impressão que eu tenho do Elliot. É aquele jogador que ele faz o drible, mas ele não consegue completar o drible, porque ele não tem a velocidade e não tem a força Força 5. física. Ele lembra, sabe quem? Do Fluminense, o Marco Júnior, que depois foi jogar no conhecido como Curirim, Curirim das Laranjeiras. Inclusive ele foi jogar no time do Japão e o apelido dele lá no Japão é Curirim. Então ele tá fazendo sucesso no Japão lá, as crianças vai tudo com a foto do Kuririn, o lendário Marco Júnior aí, ó, Marco Júnior em inglês. Vamos agora para ele, Curtis Jones, ó, craque hein, esse daí fez o quê? Fez gol no último jogo aí. Fez. O Curtis Jones ele é o Arthur do Liverpool, sabe? É aquele cara que gira, gira, gira e não sai de lugar nenhum, entendeu? Exatamente. Ele é o tradicional pica-couve, né? Ele fica lá, roda, 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 roda. Nesse final de temporada, o Curtis Jones ele foi colocado numa posição mais avançada, né? Ele está jogando com o terceiro homem de meio de campo, que está. Terceiro não, quarto, porque o Arnold está jogando ali também. Mas basicamente está jogando Fabinho, Curtis Jones, Henderson e o Arnold no meio. E aí, o Fabinho fica parado do lado do Arnold, o Henderson vai para a direita e o nosso amigo CJ vai para a esquerda. E aí ele está ocupando esse espaço e fazendo muito gol. Assim, muito não, né? Ele fez 3 gols, que Muito foram gol. os gols recentes dele, né? Ele não tinha feito nada até então na temporada. E o Curtis Jones, ele tem físico, ele é mais forte fisicamente que o Elliott, ele marca melhor que o Elliott, portanto eu vejo ele com mais futuro. Então ele é nem fede nem cheira. Ok.
Eu não sei, eu colocaria ele no se continuar sendo que vem, mas aí vai depender do Klopp, como você falou, ele tem mais característica de Premier League talvez do que o Elliott, mas pra mim os dois são jogadores bem parecidos no quesito mediocridade, né? O que é o que é o medíocre, né? Aquele que ele fica ali no meio termo e não. Mas é isso, né? Nem fede nem cheira, acaba sendo algo que se encaixa, né? Com todo respeito ao Curtis Jones, coitado do Curtis Jones, vem jogar no Flu. É, Agora, finalmente, Carvalho. Carvalho, fala aí do. Jogava no Carvalho. Nottingham Forest, ele, se não me engano. Foi Não, ele emprestado é do Fulham. no Fulham, né? Perdão. Do É porque Fulham. o Forest, nas temporadas atrás, ele contratou um monte de português na Championship. Também não deu nada, Genéricos, né? né? Os É. portugueses genéricos que não deu nada. Carvalho, Costa, Silva, eles Isso. bem de regime de FIFA, igual você falou. O Carvalho ele veio pro Liverpool como uma promessa, né? Vinda lá do Fulham, muito habilidoso. Aí começa aqueles delírios, né, dos torcedores. O novo Felipe Coutinho, né? Longe disso. Parece, né? Ele é a cara e o branco do olho, né? Só. O Carvalho, ele veio para ser aquele reserva para entrar ali no finalzinho, 15 minutos, para ganhar experiência. Só que ele não correspondeu. E o caso dele é curioso. Tem alguma coisa com ele nos treinamentos que o Klopp já falou que não gostou. Que, tipo assim, o Klopp deu a entender que ele precisa se esforçar mais, que ele não está saindo muito bem, e ele vai ser emprestado. O próprio Klopp já falou que ele vai ser emprestado, então não estou suportando mais, já que ele vai sair do clube, né? Pelo menos por empréstimo. Você Quem acha que. sabe ele melhora. Ok, ok. Não, coloca ele se continuar assim no ano que vem, que ele vai sair mesmo, né? Você não acha que ele tá no mesmo nível do Gomes, do Chamberlain e nem do Keita? Você acha que ainda. Não, porque ele tem como que provar ainda. Se ele for emprestado e melhorar, é o mesmo caso do Elliot também, talvez, do Bajcetic. Bom, e é isso, né? Finalmente acabamos nossa tier list aqui do Liverpool. Eu acho que o resultado da tier list, né, assim, vendo assim de forma panorâmica, reflete muito o que foi a temporada do Liverpool e o que seria a temporada, uma temporada aceitável se não fosse o Liverpool, né? Se você, né, você pega essa mesma pirâmide de jogadores, a maior parte ali no ok, né, deu pro gasto, né? Se fosse um Nottingham Forest, por exemplo, da vida, talvez seria o suficiente. Um próprio Brighton. Agora é o Liverpool, né? Então você tem uma É, temporada com tantos jogadores, você vê que no boa temporada e no melhor, você só tem 5 jogadores. O resto, tudo nível mediano para ruim, né? Então, sinal vermelho, né, pro Liverpool pra temporada que vem. ele precisa de uma grande reformulação. Essa é a verdade. Eu vejo assim, pelo menos uns três jogadores para meio de campo, mais um zagueiro para entrar no lugar do Matip. Para mim até dois, mas a FSG não vai comprar dois zagueiros. E tal, um ponta. Eu acho que o Liverpool precisa aí de pelo menos uns cinco jogadores. Mas o mais urgente é trazer três caras para o meio de campo. Sim, senhor. Bom, vamos finalizando por aqui esse vídeo que virou um podcast. Não sei nem como é que eu vou colocar isso no canal, não sei se eu vou chamar isso de vídeo, se vou criar uma nova modalidade para o canal de podcast, porque eu tenho certeza que quando eu ver o Paulo, o Paulo, assim, eu já falo com antecedência, ele vai ser convidado para outros vídeos aqui no canal, né, no futuro, para a gente falar um pouquinho sobre Premier League, né, a temporada acabou, mas como o velho e bom capitalismo inglês, isso já vai gerar hype para a próxima temporada, vai começar a janela de transferência, então tudo isso, né, gera, digamos assim, gera uma janela para a gente criar mais e mais conteúdo sobre Premier League. Então queria agradecer o Paulo aí por ter participado, por ter, né, dissecado bem essa temporada aí do Liverpool e, como falei, está convidado aí para vídeos a posteriori. E é isso. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Estamos juntos aí. Valeu, galera do canal Mapa Tático. Se você está aí até o final do vídeo, eu sei que você não está, mas de qualquer forma, é necessário. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo. Falou!